Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todos os cantos desse planeta, de todas as eras, de todas as culturas, abençoe o grupo, nos abençoe, nos dê inspiração, nos dê insight e nos dê sempre a firmeza, né, para continuar na busca da verdade de si mesmo. Axé, Arro, Namastê. E vamos lá. Livrinho A Cura e Desapego. Hoje não tem pergunta. Pelo menos não recebi nenhuma. Lembra de, durante a semana aí, se vocês tiverem pergunta, manda, gente. Sempre bom. Pergunta sempre ajuda. Então vamos lá, para quem está acompanhando, página 156. Ainda estamos no capítulo Treinando a Mente e o Coração. É melhor estar acima dos humores que se propagam sobre um homem ultrassensível e ilumina o dia com alegria para ele ou o escurecem com desânimo. Vamos reler esse parágrafo aqui, peraí. É melhor estar acima dos humores que se propagam sobre um homem ultrassensível e ilumina o dia com alegria para ele ou escurecem com desânimo. O parágrafo é bem direto, né? O que ele está falando aqui pra gente que é melhor, né? Homem ou mulher, óbvio, né? Estar acima de qualquer humor, né? Que vai acontecendo durante o dia, principalmente quando a pessoa começa na busca ou já está mais adiantado na busca ou dentro do desenvolvimento da espiritualidade, que ela fica mais sensível, né? A pessoa acaba ficando mais sensível e acaba sentindo com maior intensidade, né? E às vezes sentindo coisas que antigamente ela não sentia, e aí agora já começa a perceber com maior fineza, né? Principalmente quando entra em contato com grupos maiores, né? Por exemplo, entra num ônibus, né? Se a pessoa é muito sensível, bababi, bababá, aí senta uma pessoa bem carregadinha com o obsessor do lado dela, aí ela sente bem mais, né? Então, lógico que é um exemplo mais pesadão, né? Mas é isso, né? Ou às vezes até quando você está perto de uma pessoa, a pessoa está com maior... Às vezes a pessoa está num estado ou de ansiedade ou num estado melancólico mais severo e aí você sente aquilo com maior intensidade, né? E o seu humor pode mudar. Se você não está atento, né? Você, em vez de, né, que você entrou no campo do outro, é igual entrar na água, né? Você botou a mão na água, a água vai molhar, mas você não precisa deixar a mão na água, né? Não, agora a água está fria, você tira a mão, enxuga a mão, né? É a mesma coisa, forma de falar, para entender, né? Às vezes você entra no campo áurico de uma pessoa e aquela pessoa naquele momento está muito ansiosa, e não precisa ser só físico não, viu, gente? Essas coisas acontecem também. Por exemplo, você está conversando com alguém ou por telefone, viva voz, ou até por mensagem, né? Você está conversando com mensagem, a pessoa está lá do outro lado, você está linkado, o universo é o mesmo, o universo nós estamos dentro da consciência cósmica, né? Que é o grande espírito, que é Deus, né? E todos nós estamos dentro dessa mesma teia, né? Dentro dessa mesma, quando eu falo teia, porque estamos todos interligados. Óbvio que quando você está mandando mensagem para uma pessoa, o teu mental está indo em direção daquela pessoa. Se a pessoa vai lá e está respondendo no mesmo momento, dependendo do estado vibracional que ela está e dependendo do seu estado vibracional, aquilo pode te sensibilizar, entendeu? Então, é ficar atento a isso também. Ah, não, mas não está nem conversando por voz, né? Não tem nada, não é necessário não. E não é necessário também nem conversar, né? Em última instância, se a pessoa está pensando em você com intensidade, seja positivamente ou seja de uma forma não muito boa, aquilo também chega para você, né? Aí depende da sua capacidade, né? Capacidade é esquisito falar, né? Mas depende da sua sensibilidade, vamos falar assim, você vai perceber isso de uma forma ou não, né? Ou não. Mas se você já está sempre
se você está sempre atento ao fluxo do seu próprio, da mente ordinária, né? Aí você está percebendo o que está passando, né? É automático isso, né? Depois de um tempo fica automático. É, aí você percebe uma determinada, né? Aí de repente entra alguma coisa no seu fluxo de pensamento. Você estava pensando em abobrinha, aí de repente você tá abobrinha, mandioquinha, tudo de verdura. Aí de repente entra entra um cavalo pulando. Só, opa, alguma coisa mudou, né? Alguma coisa mudou nesse fluxo e de uma hora, o que é? Entrou um pensamento de alguém que estava pensando em você. Estou dando exemplo bem, né? Bem, bem estranhos, que é para memorizar também, né? Mas traduzindo agora essa fala num linguajar mais tranquilo, de repente você está lá na cozinha lavando louça, está lá no seu trabalho, de repente você pensa na Manuela ou no João, né? Não importa, homem ou mulher, aí de repente fala, opa, mas do nada surgiu aquilo lá, do nada, não teve uma perninha, entendeu? Porque o fluxo de pensamento sempre tem uma perninha que pula para um, pula para o outro. Por exemplo, você pensa em abobrinha, isso pode te levar a você a lembrar da feira que você tinha que fazer, ou lembrar a feira que você fez, ou lembrar a abobrinha que você comeu, ou lembrar que a sua mãe fazia abobrinha. Não, a mente faz isso, ela vai fisgando tudo que é coisa que tiver ligada com aquilo lá e não para nunca, entendeu? Não para nunca. Aí depois foi para a feira, lá feira você lembrou que uma vez você foi assaltado lá na feira, aí já vem as coisas de assalto, aí depois você lembra que vem da polícia, vem as coisas da polícia, e não para. Ela fica nesse e 24 horas, não, 24 não, porque a hora que você para dormir e você entra realmente em sono profundo, ela dá uma pausa, né? Só em sono profundo. Sono com sonho ela está funcionando. Só para a gente dar uma entendida, né? E eu acho importante a gente prestar atenção nisso, né? Porque de repente você fala, nossa, eu estava super bem, de repente eu fiquei, nossa, me deu um mau humor, me deu alguma coisa, não sei o quê, do nada, entendeu? E você realmente, você já é uma pessoa que auto se observa, né? Então, aí de repente você estava num contínuo tranquilo e de repente acontece alguma coisa. É só você ver o primeiro pensamento que veio antes daquilo acontecer ou que está se mantendo durante aquele acontecimento, né? Aí você já tem uma ideia, né? Pode ter uma ideia ali de onde que está vindo aquilo ali. E nem sempre a pessoa que está pensando mal em você, às vezes a pessoa está pensando bem, mas ela está mal, né? Nossa, como eu gosto do Sebastião. Vamos imaginar uma pessoa chamada Sebastião que está lá tranquilão, aí ele tem um amigo chamado Manuel, aí que de repente o cara entrou numa deprê lá, porque a mulher largou, aconteceu alguma coisa, pegou com outro ou com outra, sei lá o quê, e aí ele começa a pensar no amigo dele, mas ele está mal, né? E aí ele sintoniza, tem afinidade, o amigo tem uma certa sensibilidade e pega, né? Pega não, né? Se conecta, né? Aí você não entende. Mas acho que eu consegui me explicar, né? Acho que até demais, expliquei até demais, né? Mas vamos lá. Quando a frustração da privação do passado se transforma em euforia pela sorte do presente, ele precisa ser cuidadoso, né? Ele ou ela, que ele está falando dele mesmo. Cultivando agora o tanto de desapego que deveria ter cultivado então. Vamos fazer a releitura. Quando a frustração da privação do passado se transforma em euforia pela sorte do presente, ele ou ela precisa ser cuidadoso ou cuidadosa, cultivando agora o tanto de desapego que deveria ter cultivado então. Isso aqui também é bom, né? Isso aqui nos ajuda, né? Às vezes, muitas vezes, né? Muitas vezes no passado, né? Pode ter acontecido N coisas, quer dizer, para todos nós que estamos existindo tem passado, e no passado sempre aconteceu as coisas, né? E às vezes nem sempre foi um passado muito glorioso, né? Ou muito favorável, às vezes.
em nível, às vezes, de familiar, ou às vezes a nível de dinheiro, às vezes teve privações disso, privações daquilo, e de repente, né, por N motivos, ou pelo próprio esforço, né, aquela coisa toda, a pessoa muda tudo e está no momento presente com muito favorável, ou seja, está numa boa sorte, está numa alegria, né? E aí o que ele fala? Não deixar que essa euforia, né, te domine, ser cuidadoso, cuidadosa e manter aquela linha de neutralidade, ou seja, de equilíbrio, né? Não é porque você está bem que você vai ficar. Né? Aí, isso nunca é bom mesmo, né? Eu falo por experiência também, isso nunca é bom. Nunca é bom. Mas é a velha história, né? É se manter equilibrado, equânime, né? Em todas as situações, em todos os momentos, né? Seja nas sortes grandes, seja também nos momentos de maior labuta, né? Existem elementos desagradáveis em nossas experiências de vida, bem como elementos prazerosos. Mas se quisermos mesmo encontrar a paz de espírito, devemos aprender a encarar com reserva esses sentimentos e ficar de lado e examiná-lo mesmo em meio aos eventos que os produzem, né? Aqui ele continua falando a mesma coisa de outras formas, né? É aprender, né? É aprender a encarar sempre de forma equilibrada qualquer coisa que tá acontecendo, mas aprender de forma equilibrada também é observar, né? É observar. Por que está acontecendo aquilo, né? Não é só, porque senão a gente também entra no outro extremo, né? Não pode, né? Não, quer dizer, não pode, não deve, né? Não deveria, pelo menos, né? Acontece uma coisa ruim, fala, não, isso faz parte, não, mas tem que observar, né? Você vai ficar equânime, né? Vai ficar em paz, aquilo que está acontecendo ao seu redor, você não está reagindo, você está interagindo, mas qual que é o aprendizado, né? O aprendizagem daquela situação que está ali acontecendo, né? E por que aquilo está vindo naquele momento? Não tem acaso, né? Lembre-se sempre disso, né? Não existe acaso, né? Não existe nem sorte nem má sorte, né? O que existe são a roda girando e em algum momento da roda, né, por uma questão de dharma ou karma, de merecimento ou não merecimento, as coisas estão acontecendo, né? E às vezes não é nem questão de merecimento e nem de não merecimento. Às vezes é uma questão de aprendizagem, né? Aquilo que eu preciso aprender. E às vezes também, e dependendo do estágio que você está, não é nem questão do que você precisa aprender, você já aprendeu, mas aí é uma questão de você, é uma oportunidade de você se ver como que você está reagindo a determinadas situações. Se você está reagindo do mesmo jeito, às vezes você já aprendeu a lição. Não, você está mas aí as coisas podem estar acontecendo para você ver como que você reage, né? Se você ainda tem algum resquícios ainda de reações não muito saudáveis em determinadas situações, em determinados acontecimentos, né? E observar por que esses acontecimentos estão vindo, né? Para que não ocorra no futuro novamente, né? É para isso que serve todo o estudo, é para isso que serve a atenção, né? Para a gente ter uma vida equilibrada, né? E uma vida espiritual. Boa noite, Rê. Bem-vinda, alegrias. Alegrias. Tá na escolinha que dá para ver pelo teto, né? Tem nem forro o teto. Escola, tudo feito só, põe o telhado e mete luz em cima. Boa noite, Sabrina. Maikawa, boa noite, alegrias. Então vamos seguindo aqui. Página 157 para quem está chegando agora, estiver acompanhando o livrinho.
Ele não se deixará desviar desse cultivo deliberato. Opa, desculpa aí, estou enrolando, a língua deu uma enrolada aqui. Ele não se deixará desviar desse cultivo deliberado da tranquilidade interior. Ele aceitará o fracasso mundano como reconhecimento de suas verdadeiras causas e o sucesso mundano com total humildade. Né? Aqui ele está falando dele mesmo, né? Que ele escrevia tudo. E aí ele está dizendo, né, que aí ele passa, mas isso serve para nós também, né? Estamos aqui nesse estudo, né? A gente aceitar tanto o fracasso como o sucesso, né? E aceitar o sucesso também com humildade, né? Não é aceitar a hora que você está sucesso, a hora que você está no ápice, né? É deixar de ter humildade, né? Aí também não funciona, né? Um homem não é necessariamente anti-espiritual se vive plenamente no mundo, engajando-se em suas atividades e apreciando suas satisfações. Apenas deve lembrar-se constantemente quem e o que ele realmente é e nunca esquecer seu propósito final. Bom parágrafo esse, né? Vamos dar uma relida nele. Um homem ou mulher, né, não é necessariamente anti-espiritual se vive plenamente no mundo, engajando-se em suas atividades e apreciando suas satisfações. Apenas deve lembrar-se constantemente quem é e o que ele realmente é, e nunca esquecer seu propósito final. Né? É paradoxal o parágrafo até, né? Quer dizer, a pessoa, né? Ela não é anti-espiritual se ela está vivendo plenamente no mundo. Isso é óbvio, né? Porque o mundo também é espiritual, né? O mundo, o mundo é o grande espírito, a grande deusa, né? Os hindus chamam de Shakti, né? Prakti, a matéria, Shakti, a energia que circula, né? As gunas, aquela que já falou isso anteriormente. E, e, e o mundo manifestado é o espírito, né? É a consciência divina. Nós estamos dentro dessa consciência que existe, e essa consciência é o grande espírito, é Deus, né? É a deusa. E nós estamos dentro dele, né? Então, mas por que eu falo que é paradoxal? Porque aqui depois ele fala, apenas deve se lembrar constantemente de quem é. Quer dizer, aí você está iluminado, né? Constantemente você sabe quem você é e o que você está fazendo, você está pleno, né? Você está em plenitude, aí é fácil, né? Aí tudo bem, você pode, e se você e se você já é um ser realizado, seja homem ou mulher, né? Você pode ficar de boa realmente no mundo, né? Tranquilão ou tranquilona, fazendo qualquer coisa que você, né? Que você gostaria de ter. Aí já não entra nem o gostar, né? Mas está fazendo as coisas que é para fazer dentro do mundo, né? Embora ele devesse dar o seu melhor à vida externa, ele não deveria dar tudo de si a ela. Em algum lugar do seu coração, ele deve manter uma certa reserva, uma independência espiritual. É aqui nesse lugar secreto que o valor supremo do eu superior deve ser prezado e amado, e a ele devemos nos render. Né? Aqui mais um parágrafo para a gente estar dando uma reflexão e relembrando. Né? A vida externa, né, o mundo externo está aqui, né? Nós temos esse corpo, nós estamos dentro desse plano, nós estamos existindo, né? E a existência, é o próprio grande espírito, é a própria Deus existindo aqui, né? Junto, movimentando, estamos nós aqui. Nossa, que vocal, Flávio! Sono, hein? Cansaço. Hoje estou muito cansada, mas estou ouvindo, estou ligada. Não, de boa. E aí o que ele aconselha para a gente, né? Estar no mundo, participar do mundo, fazer as coisas que tem que fazer no mundo, por quê? Primeiro, porque tá existindo, né? E se está existindo, você vai precisar geralmente vai precisar trabalhar, vai precisar estudar, bababá, toda aquela coisa que existe, né? Já formou família, cuidar de filho, bababi, tal. Mas
E esse conselho é importante, né? É você não colocar o 100% da sua existência só nisso, né? Tem que estar reservado uma parte para o espiritual, né? Quer dizer, embora tudo é espiritual, mas uma parte para você tá se reconectando, né? Se manter nessa inteireza, né? Dentro desse equilíbrio com esse todo, né? Que nós vamos estar chamando de parte espiritual e parte material. E aí reservar, né? Isso para quem já está mais adiantado, reservar, né, aquele lugar, né, dentro de si mesmo que você possa estar indo a hora que você quiser para recuperar sua energia ou para recuperar seu equilíbrio ou para estar mantendo o seu centro, né? E que lugar é esse dentro de você? Aquele lugar que você se sente em paz. Não é um lugar físico, né? Como é que dá para explicar isso daí de uma forma que todos entendam, né? Quem já praticou pelo menos alguma vez ou fez exercícios ou praticou meditação, ou quando você... aqui todos já tomaram medicina, fica mais fácil, é verdade. Quando você dá aquela, expande a consciência, sai um pouco da mente concreta, nem que seja minimamente, né? Aquele lugar de paz, né? De paz. É isso, é esse o local, né? É isso que é aquele local secreto no coração, né? O coração sempre é o símbolo do espírito, né? O símbolo do ser maior, né? Deixa eu pegar um chazinho aqui, pessoas, que a garganta já está... Se tiver perguntas, que alguém quiser compartilhar alguma coisa... Então, vamos voltar ao nosso estudo aqui, então. Essas atividades que pertencem à existência humana no mundo ainda pode continuar, e elas não é preciso. E a elas não é preciso renunciar, embora possam ser modificadas ou alteradas de certa maneira, conforme a intuição direcionar. Seus negócios, interesses profissionais, familiares e sociais não precisam ser deixados de lado. Suas apreciações ou criações de arte não precisam ser abandonadas. Sua vida cultural e intelectual pode permanecer. Dele se exige apenas que nada disso seja autossuficiente, existindo em total desconsideração do todo do propósito último e superior que está por trás da reencarnação, né? Ou seja, né? Mesmo depois que você já atingiu um estágio de plenitude, né? Ou mesmo até de iluminação, ou de realização, né? Seja lá como queira chamar, ou estar plenamente desperto, são todos sinônimos, né? Você não precisa renunciar a tudo, né? Não é porque você já chegou lá que você vai, não vou fazer mais nada, né? Agora já estou realizado mesmo, estou de boa aqui, mano, né? Não vou fazer mais nada. Não, você pode continuar, né? A vida, né? A vida é Deus existir, é Deus, né, manifestado, né? E esse baile continua, né? E se você está desperto, melhor ainda, né? Aí que a alegria é maior de você estar bailando, né? É que nem você, vamos imaginar, você está num sonho e você está lúcido nesse sonho, ou seja, você sabe que está sonhando e está plenamente lúcido, está confortável, está tranquilona ali, ou está tranquilão, depende se é homem, se é mulher, ou não importa, né? Aí você fala, pô, mano, tô sonhando aqui, olha, que legal, aqui agora eu posso fazer o que eu quiser, entre aspas, né? Porque até no sonho você tem que ter
você tem que ser moralmente, né, coerente, né, com a sua própria existência, né? Não é porque você está no sonho que... Então, então é sinal que você está desequilibrado ainda, né? Não, agora eu estou no sonho, puta, eu vou tomar um monte de cachaça aqui, velho. Vou achar um barzinho, se não tiver eu vou criar mentalmente. Não faz sentido, né? Mas vamos pensar assim, alguém que já atingiu, não vai dar esse desvio dentro do sonho. Mas você está lá tranquilo no sonho, sabe que está sonhando, sabe que mais cedo ou mais tarde você vai acordar, né? Ou seja, vai acordar, ou seja, você vai voltar para esse estado de vigília do corpo físico, então ali você fica tranquilo, você pode brincar. Eu não sei se dá para entender, né? Ah, pô, eu sempre tive vontade de fazer um jardim de muitas flores. Você vai criando ali um jardim de muitas flores. Nossa, que dá para colocar vários animais, dá para colocar uns passarinhos coloridos aqui. Vou inventar, criar uns passarinhos coloridos, entendeu? Você está bailando dentro do seu próprio sonho, mas você está consciente que você está sonhando. É a mesma coisa aqui quando alguém está desperto, entendeu? Ele tá lúcido dentro dessa realidade aqui. Está plenamente com lucidez, né? Então ele pode brincar, lógico que ele vai brincar, ele não vai brincar de machucar o outro, né? Se ele está lúcido, né? Ele vai bailar dentro desse todo aqui com alegria, vai apreciar, né? Muito melhor do que a gente que às vezes deixa de apreciar um monte de coisa por simplesmente não prestar atenção, né? Às vezes não é nem falta de tempo, é de não prestar atenção que esse mundo tá aqui e tem coisas belas também, né? Tem coisas belas na natureza. Toda noite, né? A não ser que esteja mais escuro, que não está todo cheio de nuvem, né? Mas a maior parte do tempo você consegue ver estrela, consegue ver a lua, consegue ver uma árvore, né? Mesmo que você mora lá na cidade, mora em apartamento, você vai sair ou da janela dá para você ver uma árvore, dá para você ver o céu, dá para você ver 500 coisas. Você está andando na rua, você vai ver passarinho, você vai ver árvores, né? Tem parques também, né? Mesmo quem mora na cidade, geralmente a poucos quilômetros tem parque, se não tiver também, anda um pouco mais, né? Mas sempre tem, né? Tem praça, né? Que às vezes não é um parque, mas tem praça. Nessa praça tem árvores. Dá para ir para o mar também, né? Quem não mora perto do mar, né? Pega um fim de semana, vai para o mar, aí dá uma olhadinha no mar, apreciar, vai para uma cachoeira. A Regiane, nossa, tudo que eu queria, né? A cara dela. Era tudo que eu queria, era isso. Eu queria um mar na cara. Ai, ai. Por mais ativamente ocupado que necessite estar para cumprir seus deveres mundanos, interiormente sua mente repousará em perfeita placidez. É esse estado ideal que permite que ele permaneça secretamente desapegado e emocionalmente não envolvido com o mundo. Sem isso, ele seria tomado por tentações e tribulações e afetado por elas como a maioria dos homens é afetada, né? Aqui ele está falando dele mesmo, né? Então, por mais ocupado que você esteja e para cumprir, né? Às vezes todo mundo tem coisas para cumprir. Lembra que ele era escritor, ele era viajava, lógico que ele também sempre tinha coisas para fazer, né? Mas por mais que você esteja, né? Dentro de si mesmo você está desapegado, né? Você está tranquilão, tranquilona e está desapegado aí. Emocionalmente você não está preso àquelas coisas que você está fazendo, né? É isso. E aí você não é afetado ou não é afetada e continua fazendo a mesma coisa, né? Tem aquele velho ditado, eu me lembrei dele de novo e quando eu lembro eu gosto de falar, eu acho muito bonito, que isso me lembra de vez em quando. É um discípulo, né? Acho que é um ditado zen, se eu não me engano, um discípulo lá do mestre zen lá, ou um mestre, né? Um mestre iluminado, não importa. Ou uma mestra, né? Iluminada. Aí pergunta pro mestre, sempre aquela coisa. Discípulo é sempre meio tongo, né? Sempre assim, né? Senão não era discípulo, né? Era iluminado. O discípulo sempre é meio tonguinho.
Aí ele vai lá e pergunta, mestre, o que faz depois que está iluminado? O mestre olha para ele, né? Carrega a água e corta a lenha. O que você faz depois de iluminado? Carrega a água e corta a lenha. Ou seja, você continua fazendo a mesma coisa que você faz, né? Só que você está desperto, está iluminado. Né? E eu gosto de lembrar disso sempre. Porque às vezes, porque cria-se muita, né, as nossas partes, as nossas e partes do nosso ser, de toda a nossa cultura, de toda coisa, cria-se como é que fala? Uma imaginação que o iluminado, né? Que o iluminado, o desperto, ele, né? Virou um ser, né? Como é que fala? Um super-homem, virou um Deus. Não. Ele está desperto, né? Mas no nível que ele está, no nível físico, né? A grande diferença é que ele está desperto. Né? Ele sabe que está. É que nem um sonho, né? Você entra no sonho, está lá, você tá com lucidez e fala, eu sei que estou sonhando. O outro que está lá não sabe que está sonhando, mas você sabe que está sonhando. Essa é a grande diferença. E é toda a diferença, né? Não é a grande, é toda a diferença. Né? E a iluminação também, né? Isso que eu estou falando é descrito por outros sábios, né? Pessoas que já despertaram, óbvio, né? Tem, como é que a gente pode falar? Eu não gosto de falar grau, né? Mas tem níveis, né? É mais ou menos isso, né? Você pode simplesmente despertar, como se fosse uma coisa fácil falar simplesmente despertar, né? A pessoa desperta, está desperta, pronto, e fica-se desperto até desencarnar, né? Depois que desencarnou, bau, né? Bye, bye, tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês, né? Outros despertam nesse nível aqui e tem algumas, junto com o despertar da consciência, né? E, óbvio, ele despertou a consciência e manteve a consciência, né? Permanentemente desperta. É dessas pessoas que eu estou falando, né? Não estou falando de quem desperta de vez em quando. Isso quem desperta de vez em quando ainda está caminhando. É estudante avançado que a gente chama, mas ainda não tem nada de, como é que fala? De iluminação, né? Quer dizer, tem iluminação que você dá um despertar de vez em quando. Vai lá, senta para meditar, desperta, vai lá, toma ayahuasca, desperta, vai lá, não sei o que, desperta, tá. São estudantes avançados, né? Ou avançados. Aí também é válido, né? Óbvio que isso aí já é um estágio avançado. Né? Mas estamos falando daqueles que já iluminou, está permanentemente desperto, e alguns vêm algumas que é chamado revelações, né, da cosmologia, né? Então ele tem todo o entendimento do cosmos, como funciona o cosmos, como funciona isso, como funciona todo o planeta, todos os sistemas, como é que funciona. Mas isso não é para todo mundo que desperta, né? Tem gente que simplesmente desperta, simplesmente é uma vírgula, né? Porque para você despertar é um trabalho de vidas, né? Muitas vidas. Tem gente que desperta e não tem uma abertura de toda essa cosmogonia ou cosmologia de toda a existência. Não sei se vocês conseguiram entender isso que eu estou falando, mas é isso. É mais ou menos não, é isso, né? Pelo menos é os ensinamentos que é trazido pelos sábios, né? Mas quando a gente estiver plenamente iluminado, a gente vai sabendo. Você vai falar, pô, mas ficou faltando uma cosmogonia. Olha aí, mano, olha. O outro teve e eu não tive. Acho que iluminado vai pensar assim, né? Não vai. Ai, meu Deus. Ele executará o mais atarefado trabalho diário, ou ele ou ela, né? Com uma
tão profunda compostura, a qual só pode surgir da compreensão que esse trabalho não esgota a totalidade da vida. Esse parágrafo merece repetir de novo, né? Ele ou ela executará o mais profundo, o mais atarefado trabalho diário, com uma tão profunda compostura, o qual só pode surgir da compreensão de que esse trabalho não esgota a totalidade da vida, né? Putz, isso aqui merecia até isso a gente escrever para deixar, né? Para a gente lembrar disso todo dia, né? Executar o mais atarefado trabalho diário, né? Tendo a compreensão que isso não esgota a totalidade da nossa vida, né? Porque a gente, né? As nossas partes egóicas, né? Não vamos falar a gente, mas as nossas partes em movimento em torno da nossa, do nosso próprio ser, né? Quando alguma coisa é muito pesada e muito esgotada, né? A maioria, a grande maioria já começa a resmungar, né? As partes já começam a resmungar, você já entra no mesmo movimento de resmungo e volta, né? Mas nenhum trabalho esgota a totalidade da vida, né? Qualquer trabalho está dentro da vida, né? Ele não precisa desprezar o perecível e efêmero, pois precisa viver com eles. Nesse sentido, eles certamente são importantes. E na medida que ele tem que trabalhar com o seu corpo e participar de atividades mundanas, não há razão espiritual para que ele faça o seu pior. Essas atividades também merecem o seu melhor esforço. O que ele realmente deve evitar é que as exigências delas se tornem excessivas e, consequentemente, invadam o tempo que deve ser reservado para coisas superiores. Perfeito esse parágrafo, né? Esse ensinamento, né? Esse parágrafo não, essa instrução, né? Esse ensinamento aqui, né? Mesmo depois que você já atingiu ou a plenitude ou, tá no, ou já é ou já caminha há muito tempo, né? Você não precisa abandonar as coisas simples da vida ou efêmeras, né? Ou às vezes até coisas que você não precisa fazer, né? Mas não tem necessidade de abandonar isso, né? Por que você vai abandonar se você tem ali um tempo? Você só não pode deixar que aquilo ali acabe virando, né? Como é que fala? Uma, uma, um excesso, né? Você não acaba criando um excesso naquilo que era uma coisa simples, para que aquilo não vai te tirar, né, a tua organização do seu tempo em relação às coisas superiores, né? Ou às coisas divinas, né? Isso é importante, né? Importante a gente estar sempre consciente disso também, né? Senão vai se criando muitas coisas supérfluas em volta da gente, e quando vê a gente fala, não tenho tempo. Como não tem tempo? O tempo é igual para todo mundo, o tempo existe para todo mundo. Então não tenho tempo, não, é uma fala estranha, né? O que está faltando é organização dentro do seu dia a dia, né? Para que você possa realizar as coisas que são de maior importância, né? E as coisas de maior importância dentro da encarnação é aquilo que está voltado à busca, né? Aquilo que está voltado à sua compreensão do seu próprio eu divino, né? Eu sei que essas palavras podem soar estranho, né? Mas enquanto isso não for apreendido, você ainda tá correndo atrás do próprio rabo, né? Não sai do lugar. É estranho falar isso, mas é fato, né? Óbvio que a família é importante, óbvio que o filho é importante, óbvio que a mãe é importante, óbvio que o trabalho é importante, bababi, bababá, bababá, tudo isso é importante. Mas mais importante de qualquer dessas coisas é o teu próprio eu divino. Por quê? Porque tudo isso, né, de uma hora para outra pode deixar de existir, você pode deixar de estar aqui, né? Qualquer um de nós, a qualquer momento, a qualquer segundo, né? Então, essa consciência é importante, né? E sim, está lá presente com a família fazendo as coisas, mas o teu tempo com a família não
não pode ser justificativa para que você não possa ter tempo com você mesmo, né? Como é que a, como é que a pessoa cria tempo para a família, cria tempo para o trabalho, cria tempo para não sei o quê, para não sei o quê. Agora, aí você fala, não, vai ficar meia horinha meditando. Pronto, já não tenho tempo. Não, isso não dá, isso não é possível. Meia horinha lendo um livrinho, não dá, isso não dá, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É incoerente, né? Se você for levar para um raciocínio, fala assim, não faz sentido, né? Ou seja, tem um monte de energias, né? Energias que circulam em volta de nós que nos joga para um lado, joga para o outro, joga para cá, né? As pessoas, para trabalhar, né? Seja lá quantas horas por dia trabalha, não é o caso aqui. Mas a pessoa consegue, né? Levanta cedo, vai lá, não sei o quê, não sei se bate cartão hoje, passa crachá, sei lá o quê, marca pontos. De qualquer forma é ponto, né? Eu sou da época desde o ponto daquele né? E eu ainda peguei bastante tempo aquele negócio do cartão de ponto, e depois foi passando, depois ficou passando o crachá, depois põe o dedinho, mas tudo é controle, né? Ou seja, está controlando o seu horário de entrada e o seu horário de saída, horário para almoço, bababi, bababá. E aí você fala, você não, mas daí você faz tudo para não chegar atrasado, por quê? Chegou atrasado, depende, o chefe vai te dar um chamão, né? Vai te chamar a atenção, depende do atraso, vão descontar do seu salário no fim do mês, ou seja, a punição, né? Então você acaba fazendo as que estão precisando levantar cedo, sai correndo, ai, bate na hora, principalmente se é funcionário público, né? Ele gosta de bater, se ele entra às 7, ele gosta de bater 7h59 e 50 segundos. Tem essas coisas, né? E aí, e aí vai o dia inteiro ali, ele trabalha o dia inteiro, né? E ali ele consegue, por quê? Porque, né, primeiro, ele precisa do dinheiro para estar vivendo, precisa disso, mas aí a hora que você fala que precisa de não é que eu preciso do tempo dele, não é que a pessoa, que ele mesmo precisaria dedicar um tempo para o seu próprio aperfeiçoamento, pronto, aí já não consegue. É estranho, né? É estranho. E a recompensa é muito maior, né? A recompensa, a recompensa é uma eternidade aí, sem precisar sofrimento, né? É muito estranho. Eu olho para tudo isso e eu acho muito estranho. Embora eu também já fiz parte de tudo isso também, né? Assim, tá trabalhando e às vezes nem pensando, né? Você entra na roda tão louca do trabalho que daí você não pensa mais, né? Você simplesmente deita, dorme, trabalha, deita, dorme, trabalha, deita, dorme, trabalha. Até que acontece alguma coisa e você tem que prestar atenção o que é a existência, né? Será o isolamento. Próximo parágrafo, próxima instrução, né? O próximo ensinamento. Será o isolamento de toda a expressão física da experiência do pensamento e dos sentimentos não físicos um objetivo adequado? É uma pergunta. Estar totalmente fechado dentro do seu eu interior sem expressar sua revelação, será esse o último estado de sua aspiração? É outra pergunta, né? Então vamos por partes aqui. Vamos à primeira pergunta. Será o isolamento de toda a expressão física da expressão, será o isolamento de toda a expressão física da experiência, do pensamento e dos sentimentos não físico um objetivo adequado? Rapaz, eu me perdi aqui, peraí. Será o isolamento de toda a expressão física da experiência, do pensamento e dos sentimentos não físico? Ah, tá, você se isolar, né? Aqui é uma pergunta, né? Não, na minha visão, não é adequado, né? Não é adequado você se isolar de todas as coisas que estão acontecendo, do seu próprio pensamento, não é adequado, não. A gente tem que a gente não pode se isolar, né? A partir do momento que você se isola, você vai cair dentro de uma
dentro de um risco muito grande, né? De ficar dentro de si mesmo e não saber mais o que está acontecendo, achando que às vezes você pode até achar que está iluminado, né? Ou iluminada, e não está, né? Isso é um risco grande dos seres que estão lá que às vezes se isola naquelas cavernas para ficar lá, né? Não que isso não seja válido, é muito válido se você, né, tem orientação, sabe o que está fazendo, né? Já teve lá com o guru, vai, eu senti um chamado verdadeiro interno, você vai lá, fica 1, 2, 3 anos lá na caverna lá, né? Mas tem que se alimentar dentro da caverna também, né? Lembra que a caverna não tem uma torneirinha com mel, com leite lá não, né? Em algum momento você vai ter que sair da caverninha para catar fruta ou ir para a cidade e mendigar, né? Ou se tiver outra caverna do lado, alguém que tenha, né? Ver se essa pessoa te dá, né? Não, é sério que eu estou falando, isso aí não é brincadeira não. Às vezes a pessoa fala, não, vou lá para a caverna e vou ficar lá. Sim, a fome vai bater. Se você não comer nunca, uma hora você vai morrer de inanição. Simples assim, né? Simples assim. A não ser que você está iluminado, mas se você está iluminado, aí é outra história, né? Mas você está indo lá para se iluminar, não para morrer de fome, né? Então em algum momento você vai ter que se virar para ter comida, né? Nem que, minimamente. E água também, né? Água você tem que ter praticamente todo dia, né? Estar totalmente fechado dentro do seu eu interior sem expressar sua revelação, será esse o último estado de sua aspiração? Também não faz sentido, né? É por isso que ele está perguntando, né? Ele está interrogado, ele não está afirmando. Também não, né? Você se fechou dentro do seu eu e, e não faz mais nada, né? E não expressa isso para as pessoas, né? Não facilita isso, né? É muito estranho, né? Se isso acontece, isso é muito estranho, porque não está totalmente ainda iluminado, né? Ou está pseudo-iluminado. Está aqui. A gente tem 10 minutos para comentários ou para perguntas, que isso também é importante, mas deixa aqui, eu estava falando da caverna, eu me lembrei de uma autobiografia que eu li faz um tempo. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu já contei, conto de novo. Mas acho que eu já contei para alguém. É, é, é sobre uma mestra, né? Mestra do Tantra, né? Yoga Tantra, né? Ou Tantra Yoga. E aí ela contando para o discípulo dele, que foi esse discípulo que escreveu o livro, né? Escreveu o livro sobre ela. Ela falando que, né, que depois que ela já tinha passado por todos os ensinamentos do mestre dela lá de Yoga, do Tantra Yoga, aí ela resolveu ir para a caverna, ir lá para as caverninhas lá da região da Índia, né? E lá, aquelas cavernas antigas, onde muitos mestres têm, mas aí do jeito que ela estava falando, é como se fosse um condomínio de caverna. Tem várias cavernas, um do lado da outra, e lotadas as cavernas, não é assim, chega lá, agora... Mas ela não falou que estava lotada, ela achou uma caverna, e eu que fico imaginando, né? Já fazendo um stand-up, chego lá, não, agora vamos retirar para a caverna. Pô, mas não tem uma caverna, mano, tá tudo ocupado. E não dá para você ficar com dois na minha caverna, porque as caverninhas tinham aquelas grutinhas, né, mano? Tipo condomínio mesmo. Aí tá. Aí ela estava lá, e aí durante um tempo, né, estava em paz. Aí apareceu lá uma dessas pessoas que foram para passar para a caverna também, só que esse cara era meio era fora da casinha literalmente, né? Ele foi da casinha, mas ele era fora da casinha. Aí de vez em quando ele saía da caverna e ficava gritando, chacoalhava o outro que estava lá em estado de meditação. Vamos, cara, para com isso, acorda, isso aí não vai te levar a nada, que não sei o que, que não sei o que não sei o que. E causava um verdadeiro reboliço. E ele ainda andava com uma faca grande, com o símbolo do dragão assim na faca. Então ele era chamado dragão, né? E perturbava. Você vê, você está lá para iluminar numa caverna.
Depois tem toda uma história, depois consegue harmonizar, conseguiu harmonizar esse cara aí, né? Mas conseguiram harmonizar, mas antes de harmonizar eles tiveram que se reunir, você imagina, todo mundo lá para ficar isolado, tiveram que se reunir com ele para não sei o que, discutir filosoficamente a, a, a filosofia dele. Você vê que as coisas não é tão simplória, né? E sem contar também, ela conta, né? Pelo menos o cara escreve que a mestra dele falou, né? Isso eu não sei, nunca tive lá. Ela fala assim, e tinha gente que surtava, tinha gente que simplesmente fica doido, sai lá desce lá das cavernas, vai lá para as matas. Outros acabam recobrando a lucidez, volta de novo para a caverna para continuar o processo. E depende do tanto de mantimento que você levou de reserva, não vai dar uma hora, vai acabar, né? Porque tem isso também, eu vou para a caverna, você já tem que levar uma reservinha de alimento, né? Levar um bizinho, né? Que é o pessoal que gosta de bis. Brincadeirinha, gente, não pode levar bis para a caverna, não. Mas a caverna é sua, se você quiser leva. Uma mochilinha, uma crufada, e vai ver mesmo. Vê quantos dias você consegue ficar lá, nem doido, né? Levou o bis, não consegue ficar doido. Mesmo dia que você comer açúcar. Mas é isso, pronto. Já falei, já contei uma história para distrair. 6 minutos aí para comentários e ou perguntas. Às vezes, já que ninguém quer perguntar, eu vou usar esses minutinhos aqui. É que eu estava ainda me lembrando dessa história aí da caverna, né? E muitas vezes acontece, principalmente quando a pessoa se isola, né? Se isola e entra num processo firme mesmo, né? De devoção ali, de disciplina dentro de uma caverna. Isso eu admiro, né? Eu estou falando de forma de stand-up, mas admiro sim. Ficar ali uns tempos não é para qualquer um, é realmente a pessoa que está realmente. Agora, ficar ali para sempre, eu já acho estranho, né? Porque o mundo também é o grande espírito, né? E existir é o grande espírito, né? É, às vezes a iluminação, nos estágios final de iluminação, às vezes a pessoa não aguenta o baque, né? Não aguenta o baque ali não, principalmente se ela está sozinha ali, não tem ninguém, e não tem ninguém para ancorar, não tem ninguém no nível físico para ancorar, né? Aí ela desperta e vê o que realmente é tudo isso aqui, né? É aquilo que a gente chama de grande espírito, tanto que os hindus chamam de aquilo, né? Eles não chamam de Deus, né? Quando ele se refere a Brahman, coisa, e alguns falam aquilo, né? Porque não tem como definir, né? Qualquer coisa que você falar não é, né? A princípio é isso. Qualquer coisa que você for falar dentro do Deus transcendente ou o grande espírito que transcende tudo, a fonte única, qualquer coisa que você falar não é, né? É simplesmente assim, não é. Não é. É simplesmente não é. E se você não está realmente preparado e faz, né, e vai para lá e faz todo o esforço e puff, você chega ali, aí o baque, né, o baque desses corpos físicos é grande demais, né? E aí você pode se perder ali, né, de não aguentar a revelação final, né? Mas é isso pode acontecer. Mas para isso você precisa estar num processo intenso e isolado, né? A gente aqui não precisa se preocupar com isso não. Precisa estar numa caverninha e isolado, né? Aí a propensão, óbvio que aumenta, né? Não tem, como é que fala? Não tem interação, né? Esse é um dos riscos de se ir para a caverninha lá e querer se iluminar na marra, né? Também. Mas por um outro lado é super válido, né? Super válido.
né? E muitos realmente se iluminam, né? Se realizam. Mas um ou outro dá ruim, né? É que não estava preparado ainda. Aí volta lá próximo, na próxima ele consegue. É simples assim também. É, não criar, não criar nada que. Não criar pânico, né? Só não era a sua hora. Você se iluminou antes da hora, deu nisso. Você tinha que ter esperado mais uma vida. Você veio antes para a caverna. Poxa vida, que chato. Né? Volta lá, depois você. Próxima vez você vai voltar para a caverna, está mais sossegadão. Aí você já está pronto. Já conhece, já sabe, já teve a experiência. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos fechar, vamos encerrar. Alegrias. Até, até quinta que vem. Até quinta que vem. Estaremos juntos. Pô, eu fiz a aula toda com a coisa de músico ativado, hein? Ninguém reclamou do som? O sol tá muito bom, pai. Não deu nem para tentar. O som tá perfeito. Ah, bom saber. Não, mas eu estou usando o microfone da câmera, que o meu PC não tem. É o da câmera mesmo. É bom saber. Que legal. Que legal. Então vamos lá. Quem sentir a vontade, fechar os olhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, todas as partes desse planeta, desse universo, né? Que nos auxilie sempre, nos dê inspirações, nos dê vislumbre, né? E nos mantenham firme nessa busca da verdade de si mesmo. Assim seja, assim é, Xé, Namastê, Shanti.